O que vocês tiveram que adaptar no posicionamento de vocês para conseguir essa entrada? Não, isso é um fato. Né? Até durante aquele período do Covid, eu absorvi outras áreas da empresa e uma das áreas, eu sempre falo isso, uma das áreas que eu tomei conta era a área de desenvolvimento de novos negócios. E, cara, se fazer desenvolvimento de novos negócios na Falcone no Brasil é super prazeroso. Né? Primeiro porque né, a maior parte dos escritórios do Brasil estão concentrados ali em São Paulo, entre a Faria Lima e a Juscelino, é onde nós estamos. E as pessoas estão tomando decisões, elas estão nos mesmos lugares. Então, se você tem uma marca, uma placa, né, que as pessoas, que tem uma reputação bacana, e você está fazendo desenvolvimento de negócios num lugar que as pessoas estão concentradas, isso é fantástico. Agora, por outro lado, quando a gente vem para cá, você não consegue trazer. Mas você também não pode deixar 100% desse legado para trás. Né? Claro. Então, a pergunta que a gente sempre faz é como que eu consigo, né, interagir com a pessoa que vai reconhecer dentro da minha oferta algo que tem valor, sabe? Que justifique ele abrir 30 minutos da agenda dele para uma primeira conversa. Então, essa é a pergunta. Algumas coisas para a gente que eu acho que, não que jogam contra, mas também não ajuda, né, é que o americano ele conhece pouco das empresas brasileiras, ao contrário do que quando você está no Brasil você imagina. Apesar da gente ter vários cases que são muito emblemáticos, esses cases são emblemáticos para o brasileiro. Né? Quando você vem para os Estados Unidos, esse é mais um case entre 1000 cases de sucesso que aconteceram aqui nos últimos 5 anos. Né? Então, é diferente. Agora, por outro, então isso joga um pouco contra. Agora, por outro lado, a nossa, assim, como a nossa oferta é algo que é muito prático, sabe? Não tem, assim, eu não vendo um sonho, eu chego pro cara e falo, olha, se você vende X, você vai vender X mais 10, sabe? Se você tem 50% de margem bruta, eu estou te vendendo que você vai ter 50 mais 3 pontos percentuais, você vai ter 53 pontos percentuais. Né? Se você tem, sei lá, 20% de base de gasto sobre roll, a gente vai diminuir isso para 17. E o americano conecta isso muito rápido. Então, o americano, diferente do brasileiro, ele consegue você consegue ativar, ele é muito lógico, né? A forma como se comunicar, a forma como ele se organiza é muito lógica. Então, quando você consegue, de alguma forma, encontrar pessoas que vão enxergar valor na sua oferta, seja porque de alguma forma ela já esteve próxima do que nós fizemos ou que algum cliente nosso, né, já fez, né, e eu consigo chegar para ela e falar, olha, né, você tem esse tipo de serviço disponível para você agora, né, isso já foi feito em outras empresas do seu porte, da sua relevância, né, e o que eu quero falar com você é de resultado, não é de ferramenta, não é de outras coisas. O americano ele conecta rápido. Então acho que esse é um ponto. E o segundo, Juliano, que para a gente eu acho que é uma questão de momento, mas que a gente tem que aproveitar ao máximo, é que o mercado aqui nos Estados Unidos ele vem enfrentando desafios que são muito comuns ao que o Brasil viveu no passado. Então, pela primeira vez, o americano está lidando com a inflação, ele não é acostumado, ele não sabe materializar o que é inflação, é muito difícil entrar na cabeça dele, ver o dinheiro perdendo o poder de compra e como que isso impacta a empresa, reajusta o salário, aumenta o preço do produto final, isso é um pouco difícil. Principalmente na manufatura, turnover é uma dor, né? Então, assim, as empresas de tecnologia assim, bombaram e atacaram esse segmento muito forte. E Covid, né, fez com que muito da produção que estava muito focada em Ásia viesse de novo para os Estados Unidos. E quando essa produção chega aqui, encontra um parque fabril antigo, né, que recebeu muito pouco CAPEX, muito pouco investimento nos últimos anos. Então, na hora que você olha para o COO, que é normalmente a pessoa que a gente tem interlocução, esse cara está vivendo o problema do gestor, do executivo brasileiro na década de 90, na década de 2000, e que nós da Falcone, a gente nasceu dali. Né? Sim. Então, respondendo sua pergunta, é muito difícil, né? A gente não tem o benefício da placa, que no Brasil já é 80% da primeira conversa, mas por outro lado, cara, a nossa oferta é algo que assim, a gente acredita tanto e de fato se prova ter valor, que quando eu coloco isso para o executivo, o cara pelo menos ele tem curiosidade para poder te escutar.
E aí cabe a gente adaptar bem a comunicação, né, e estar preparado para aqueles 30 minutos, porque é aquela janela que a gente vai ter para poder falar com ele. E aí começa a ter a importância de você ter time local. Aí não adianta, cara. Assim, aí tem que ter investimento, daí tem que ter time local, tem que ter americano no time, tem que ter cara que consegue fazer essa ponte, mas com um olhar mais focado aqui, porque senão as coisas não andam.